Irmãos, vamos pensar um pouquinho no contexto histórico do Salmo 46. Mas vamos fazer o seguinte, o irmão não precisa projetar. Hoje a igreja vai sair, vamos aprender 4 versículos desses salmos aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque pesquisando isso aqui, os estudiosos, irmãos, quer dizer, a maioria deles disseram o seguinte, que é um dos salmos mais poderosos da Bíblia. A declaração dele, por exemplo, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, 46:1. Vamos falar todo mundo junto? Deus é o nosso fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como nasceu esse salmo? Alguns estudiosos dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas a maioria deles diz o seguinte, dizem que ele nasceu, foi através do cerco que fez o Senaqueribe ao povo de Israel, em Jerusalém, isso é no ano 701, esse Senaqueribe, o que ele fez? Ele era o rei da Síria. Ele pega então, junto ao seu exército, segundo a inteligência artificial e a internet que me deram resposta, era aproximadamente 300 mil soldados havia sob o comando deste rei, o rei Senaqueribe. Esse rei era um rei muito cruel. Ele era um rei muito cruel, irmãos. Para que nós possamos saber dessa história, se você quiser depois estudar, você vai fazer o seguinte, você vai ler 2 Crônicas, capítulo 32, 2 Reis, o capítulo 18, 19. Você vai ler Isaías, capítulo 36 e 37. Tudo isso faz parte do estudo para você saber o pano de fundo do Salmo 46. Muito bem. Esse exército, então, era um exército muito poderoso, já havia conquistado toda a área do norte já, de Judá. E como que eles faziam? O rei pegava o seu porta-voz e mandava ir até entrar na cidade e falava que iria tomar a cidade. Isso psicologicamente falando, já começava a colocar medo no povo, a fim de que o povo se rendesse. Esse exército é um exército de 300 mil soldados altamente treinados, uso de armas de ferro, carruagem, cavalaria e torres de ferro. Organização militar exemplar com infantaria, arqueiros, lanceiros e tropas estrangeiras. É tudo o que tinha na época. Era a nação mais poderosa da época. Isto é, em 701 a.C., era o rei da Síria, o Senaqueribe. Mas o que acontece? Em Jerusalém havia um rei, o meu xará, chamado rei Ezequias. Os irmãos já ouviram falar dele? Do rei Ezequias. O rei Ezequias resolveu romper. Falou, não vou mais pagar tributo, não. O negócio vai mudar. Então ele começou a se preparar os exércitos, preparar a cidade, preparar a água, tudo. Porque ele ficou sabendo que o rei Senaqueribe iria atacar Jerusalém. O rei, inclusive, estava acabando de conquistar a cidade de Lax. A cidade ficava a 48 quilômetros de Jerusalém. O Rabsaqué, lembrei o nome do porta-voz aqui, chamava Rabsaqué. Rabsaqué é um nome assírio, nome militar do porta-voz do rei. Era ele que ia. E este homem era tão pecaminoso e maligno, era tão cruel, que ele ia e psicologicamente já começava a abalar as pessoas. O que ele fez em Jerusalém? Ele entrou em Jerusalém, começou a falar na língua hebraica para o povo mais simples entender. Olha, nenhuma nação pode com o rei da Síria. Não tem Deus que é páreo para nós. Nós vamos entrar aqui, vamos tomar tudo. E, aliás, vocês não confiem no rei Ezequias. Esse negócio que ele fica falando para vocês ficarem confiando em Deus, por favor, não confiem, não, nós vamos entrar aqui e vamos tomar tudo. Se você se entregar, nada vai acontecer. Se você resistir, você vai morrer. Segundo os estudiosos, Jerusalém foi cercada por 250 mil soldados.
humanamente falando, não tinha como. O exército que estava em Jerusalém era pequeno, e não podia contar com ninguém. Só que tem um detalhe, irmãos. O rei Ezequias, essa semana, lendo sobre ele, esse homem, e tem muitos exemplos para nos dar. O que ele faz? Ele pegou a carta, ao invés dele se preparar para a luta, pegar os exércitos lá, vamos lutar. Não, o que ele fez é o seguinte: eu tenho aqui apenas 2 versículos que eu quero. Segundo Crônicas 32, 7 e 8, eu quero ler para os irmãos. Olha o que ele fez com o povo. Olha só o que nós precisamos nos atentar dentro da palavra de Deus. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem assustados por causa do rei da Síria e do seu exército numeroso, pois conosco está alguém muito mais poderoso. Pois conosco está alguém muito mais poderoso. Pois conosco está alguém muito mais poderoso. Ele confia na força humana. Isto é o rei, né? O rei Senaqueribe. Mas nós confiamos no Senhor nosso Deus, que nos ajudará e lutará por nós. Irmãos, às vezes nós passamos, por exemplo, no caso da Raquel, essa doença aí. É estressante, é complicado saber disso aí. Nós temos agora um parente nosso que está já vivendo seus últimos dias. Está na cama, não consegue mais andar. Um rapaz novo. Ele está com um câncer no corpo inteiro. Sabe que vai morrer. O médico já liberou ele para ele quiser fazer o que ele quiser. Porque ele vai morrer mesmo. Então, é muito complicado você saber que a pessoa... A gente sabe que vai morrer. Mas quando você está com as horas contadas, é muito difícil. E essa doença ela é muito difícil. Ela traz tristeza na família. Essa doença ela traz problemas. É muito complicado quem está vivendo isso. Então, se você tiver alguém doente, existem 3 armas que eu quero que você saia daqui e leve com você, por favor. Irmãos, se você for embora aqui e amanhã você levar só essas 3 armas, tudo que eu falei aqui não tem problema. Tem problema tudo que eu passei para trazer para você. O que eu quero que você leve, a primeira, a fé, a oração e a humildade. Foi exatamente o que o rei Ezequias fez. Ele usou a fé, a oração, a humildade. Ele não foi lutar na força humana, não. Pelo contrário, encorajou o povo. E foi o que ele fez? Ele então pega a carta do rei e vai no templo. Rasga sua roupa, se veste com roupa de saco, chega diante de Deus. E eu acho interessante o que ele fez ali. Ele poderia falar muitas coisas. Ele falou: Senhor, está vendo essa carta aqui? Eu falando para Deus. O rei da Síria está desafiando o Senhor. Ele não falou que estava desafiando ele. Ele fala para Deus que Deus estava sendo desafiado. É verdade. Quem estava sendo desafiado aqui era o rei. Aí então os estudiosos dizem o seguinte aqui, que daí começou a nascer o Salmo 46. Uns dizem que foi durante o cerco, né? Outros falam que foi depois. Eu acredito que foi depois. Porque o que aconteceu? Nós não vamos falar do Salmo aqui. Os tempos passam. O que aconteceu? Na noite seguinte, quando eles acordaram, 185 mil soldados estavam mortos. Em volta, caiu tudo, morreu. A Bíblia vai nos falar aí, nos textos que eu citei, que um anjo de Deus matou numa noite 185 mil soldados. Sabe o que Ezequias fez? Ele usou a fé, irmãos. Ele orou. E foi humilde, foi reconhecer que humanamente estava perdido. Eu sei que tem casos entre nós aqui, eu não sei você, às vezes tem casos que a gente olha isso e não tem jeito. É como eu estou dizendo desse parente nosso, eu olho para aquilo, eu falo humanamente, não tem jeito. A família toda reconhece que é só Deus que pode mudar. Só Deus que pode mudar esse quadro. Só Deus, irmão. Nós precisamos então, diante da situação que você esteja vivendo, seja ela qual for, eu não sei o que você possa estar passando. Confie no Senhor. A abertura que o pastor fez aqui foi maravilhosa, não foi? Nos levando, nos trazendo esse ânimo. Eu pensei aqui no rei Ezequias animando o povo, dizendo: gente, confie no Senhor. Entregue tua vida ao Senhor. Porque Deus é o nosso auxílio, o nosso socorro.
Ele é tudo, irmãos. É um Deus presente em nós. Vamos pensar um pouquinho no Salmo 46. Vamos ler os 4 versículos. O verso primeiro nós já falamos, não é? O irmão não precisa colocar, viu, irmão? Não precisa colocar aqui. Como é que é o verso 41 mesmo que nós falamos? Deus é o nosso fortaleza, socorro, bem presente. Certo, agora vamos ler o verso 7. Vamos falar junto o verso 7. Sei que os irmãos estão olhando aí. Dá para nós decorarmos aí, tá? O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vamos falar junto? O Senhor dos exércitos é... Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aí vamos ver o verso 10. Por quê? Os estudiosos dizem que nós vamos declarar, principalmente esses 4 versículos. Aquietem e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações. Serei honrado no mundo inteiro. É Deus falando isso aí. Vamos falar? Aquietem e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações. Serei honrado no mundo inteiro. E o verso 11, uma repetição do verso 7. Que o Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Se você, irmãos, aprender esses 4 versos e começar a recitar isso, eu venho recitando esses versos. Tomei para mim, irmãos, eu decorei, né? E agora qualquer coisa eu tenho certeza, vou estar recitando, Deus é o meu socorro, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Este salmo ele nos convida, irmãos, a reconhecermos a nossa fragilidade. Primeira coisa, preciso reconhecer que sou frágil, preciso reconhecer que sou humano, preciso reconhecer que eu sou uma pessoa pequena, que eu preciso de Deus. Esse salmo ele leva a nós entendermos isso aí, a nós declararmos e vivermos essa atitude, né? Seria nós praticarmos a oração, a fé e a humildade. São as 3 armas poderosas. Nós precisamos, amados, urgentemente saber que Deus é soberano em toda e qualquer situação. Eu sei que talvez você diz, tem situação que não tem jeito, como eu estou dizendo, humanamente, sobre esse parente nosso. Não tem mais jeito, a gente só está esperando a hora de dizer faleceu, para nós irmos no velório. E isso é o que nós pensamos. Mas sempre a última palavra vem de Deus. Falamos com Ele já, pedimos para que Ele entregue a sua vida a Deus, se voltasse a Jesus Cristo, porque enquanto Ele está respirando, ainda é vida. A presença de Deus é real e nela podemos confiar. Deus, irmãos, Ele é um Deus que protege, sustenta e não demora. Quer dizer isso, que Ele protege eu e você, Ele nos sustenta e não demora. Às vezes a gente pensa que está demorando o socorro de Deus, não é? Às vezes tem situação que a gente fala, não, Deus está demorando. Será mesmo que Ele, Deus, vai intervir? Irmãos, sabe esse anjo que matou esses 185 mil soldados em 701 a.C.? Sabia que esse anjo está vivo ainda? Sabia que esse anjo ainda ele está a serviço de Deus? Se Deus precisar usá-lo em uma situação ao teu favor, ao meu favor, Deus pode usá-lo, porque o Salmo 91 fala isso. Dará ordem aos seus anjos para que nos proteja. Não que Deus precise de anjo para isso, mas eles estão a serviço de Deus. Deus tem anjos poderosos para te proteger. Por favor, saia daqui confiando em Deus. Presta atenção em tudo que aconteceu nesse culto hoje. Confie no Senhor de todo o teu coração. Em tempo de crise, a igreja deve ser lembrada que Deus não foi pego de surpresa. Não tem a sua situação, não quer dizer que Deus foi pego de surpresa. Que Ele não sabia, Ele sabe de tudo. Deus sabe de exatamente tudo o que acontece com você, como o pastor disse, com seus filhos, com toda a nossa geração. Deus sabe tudo isso. E a paz que vem de Deus, irmãos, às vezes você fala, nossa, eu estou sem paz, eu quero que Deus me dê paz. Presta atenção que eu vou te falar agora. A paz que vem de Deus não depende de circunstância.
só depende da presença de Deus. Amém? Vamos repetir? A paz que vem de Deus não depende de circunstância, só depende da presença de Deus. Às vezes a situação pode estar, né, como diz os outros versos do Salmo 46 que nós não lemos. Do verso 2, o texto diz que ainda que a terra, os montes se abalem, a terra se transporte. Vire um caos. A presença de Deus ainda continua trazendo paz aos nossos corações. Podemos enfrentar o caos com coragem, porque Deus está no meio de nós. Amém? Ele está aqui, não está? E quando você for embora amanhã, na segunda-feira, Deus vai estar com você? Eu quero que você amanhã não esqueça, por favor, comece a usar essas 3 armas. Se você fizer isso, encontrar com o irmão, falar, irmão, estou usando, estou orando, estou buscando a humildade, estou desenvolvendo a fé. Isto é, confiar plenamente em Deus. Como diz a nosso tema, a confiança inabalável. Quando eu digo confiança inabalável, deixa eu dizer algo para os irmãos. Estou dizendo que você não vai ter medo, não vai ter problema. Não é isso não. Sabe por quê? Porque a fé que Deus deu a mim, a você, a igreja de Cristo, presta atenção. Nós não estamos numa bolha, estamos blindados. O problema pode vir, não pode? Pode vir, pode surgir o problema na vida do pastor, na vida da esposa do pastor, pode surgir na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um. Não é porque eu tenho fé que nada vai acontecer. Pode acontecer. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Deus muitas vezes não nos livra dos problemas da tempestade, Ele não livra, Ele não tira, mas Ele livra na tempestade, nos problemas. Está junto no barco conosco, amém? Está junto conosco ali, ó, firme, nos guardando e dando força para enfrentarmos. Deixa eu pensar aqui alguns casos que estão vindo na minha mente agora. Por exemplo, Deus não livrou os amigos do Daniel da cova da fornalha. Não estão lembrados o que aconteceu? Foi jogado 3, depois eles olharam, tinha 4 lá dentro. Tinha alguém com eles lá, certo? O próprio Daniel também foi jogado numa cova de leões, irmãos. Imagina se está numa cova de leões. Hã? E eles estavam tão famintos. A Bíblia tem um detalhe, que a Bíblia deixa, que eu estava vendo. Interessante é o seguinte. Assim que Daniel saiu da cova, foram jogados que acusaram ele. Mas não demorou nada, já tinham sido todos estraçalhados. Não é? Então, talvez alguém diga assim, o leão nem estava com fome, estava assim. Os que jogaram os outros homens não deu nem tempo, já foram comidos. Mas Daniel não escapou da cova, mas Deus estava na cova com ele. Vamos passar para a parte 2 aqui, irmãos. Nosso tempo está voando, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. Nós temos ainda os nossos comes e bebes ali, né? Quando tudo silencia, Deus é exaltado. Quando tudo está em silêncio, às vezes as coisas estão tão difíceis para a gente, que parece que você ora, busca, está tudo nebuloso, o céu não se abre, não ouve. Já passou por isso? Ou talvez você esteja passando por essa situação. Você ora, pede, você quer que Deus te ajude. Senhor, tem misericórdia, vem, me ajuda. E parece que Deus está surdo. Mas presta atenção, quando tudo silencia, Deus é exaltado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei honrado no mundo todo. Deixa eu só explicar teologicamente uma coisa para os irmãos aqui. Essa palavra, quando a Bíblia diz aquietai-vos, está dizendo para você cruzar os braços, ficar parado, não é isso não. Está dizendo não. Agora você pode ficar parado, não é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte, primeira coisa que eu quero para você fazer, se render. Primeira coisa que nós precisamos fazer é nos render a Deus, irmão. Aquietai-vos é para mim se render a Deus. Parar com essa agitação toda e me render a Deus. Render a Deus é uma entrega e não é resistência. Diante dos problemas, entrega-se a Deus. Se rende a Ele, tá? E diga, Senhor, eu preciso do Senhor e da força do Teu poder. Outra coisa, contemplação. Você precisa começar a contemplar a Deus no momento difícil. Eu sei que é difícil, o momento já é difícil. Buscar a Deus torna um pouco mais difícil ainda. Nós precisamos aprender. O rei Ezequias rasga sua roupa, fala, Senhor, tem misericórdia de nós. E o que acontece? A resposta de Deus
veio através do profeta Isaías, que ele disse o seguinte: nenhuma flecha era lançada nessa cidade. A vitória aqui, vocês não vão precisar lutar, deixa comigo. E os irmãos já viram o resultado do que deu. A adoração, culto a Deus e vida consagrada. Quando ele diz aquietai-vos, é para você começar a adorar a Deus, não é para você não fazer nada. Eu preciso adorar a Deus, preciso me consagrar, buscar o Senhor, confiar, ter essa confiança inabalável. E terceiro, ter esperança, fé e confiança plena nele, que tudo pode. Irmãos, eu sei que tem coisas que eu não posso. Tem muita coisa que nós não podemos, eu e você, nós não podemos. Mas nosso Deus pode ou não? Amém? Existe alguma situação que Ele não possa resolver? Se alguém maior do que Ele? O Senaqueribe já havia conquistado 46 cidades. Mas quando ele foi mexer com o rei Ezequias, um rei piedoso, um homem que se entregou a Deus, que orou a Deus, sabe o que aconteceu? Após eles acordar de manhã e ver todo aquele monte de corpos, o rei Senaqueribe deu fora, voltou para Nínive. Chegou em Nínive, ele estava no templo. Daí um tempo estava no templo, e ele foi morto, assassinado pelos seus próprios filhos. Então, se você ler os capítulos que eu falei, você vai entender a história. Tem muita coisa nessa história aí. Me chama muita atenção é a busca e a entrega de Ezequias, o meu xará. Esse homem se entrega a Deus de uma maneira tão maravilhosa, irmãos. Há um desafio que eu quero propor agora para você. Eu gostaria que agora, mais uma vez, se você está cansado, fique em pé, por favor. Eu gostaria que você ficasse em pé. Gostaria que toda a igreja ficasse em pé agora, até para nós descansarmos. Se você tiver com algum problema e quiser ficar sentado, pode. Feche seus olhos e silenciosamente. Fechar os olhos silenciosamente. Você vai pensar numa situação difícil e complicada que você esteja vivendo e que você vai se render e vai pedir a Deus. Você vai orar exatamente por essa situação aí. Ore ao Senhor, peça a Ele que a sua misericórdia que o alcance nessa hora. Não precisa ser em voz alta, pode ser em silêncio. Então, em que área da sua vida você precisa quietar-se, confiar, descansar, render-se, esperar e entregar-se ao Deus que está no controle? Pode ir orando, irmãos, enquanto eu já vou caminhando aqui para concluir. Em meio a tantas mudanças e incertezas, somos convidados a confiar e repousar em Deus, mesmo quando tudo parece fora do controle. O convite para aquietar o coração é um chamado para deixar de lado a ansiedade, buscar a presença de Deus, reconhecendo que Ele continua soberano em todas as situações. Podemos encontrar paz ao contemplar quem Deus é, aprendendo a esperar nele com esperança renovada. Adoração e contemplação nasce quando reconhecemos quem Deus é, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas aprendem a ter esperança e descansar em Deus. Precisamos aprender e aquietar o coração, mesmo quando não vemos a solução. Adoração e contemplação nasce quando reconhecemos quem realmente Deus é e tudo que Ele está fazendo por mim e por você. O Salmo 46 também me ensina você. Deus não nos livra da tempestade, mas quando estamos dentro dela. A confiança verdadeira não é ausência de medo e preocupações, mas presença de fé. Quando tudo balança, Deus permanece firme. Quando tudo silencia, Deus é exaltado. Amém? Os irmãos podem se assentar agora. Hoje, irmãos, nós tivemos um culto diferente, uma abertura, eu gostei muito dessa. Nós tivemos um pouco mais de oração. Precisamos mesmo estar orando, buscando a Deus em conjunto, orando uns pelos outros, lutando uns pelos outros, porque é difícil, nós estamos vivendo momentos difíceis, não é isso? Vivemos muitas incertezas, o mundo está meio louco, todo mundo meio perdido.
Nós vemos hoje quantas pessoas estão deixando o Evangelho, abandonando a presença de Deus para viver suas vidas em política, envolvido em coisas que nós não deveríamos. Nós temos que nos voltar realmente para o Deus, que tudo pode, tudo está no controle de Deus. Eu preciso saber de uma coisa que eu disse há um tempo atrás, vou repetir. Ouça, irmãos, não se preocupe com o dia de amanhã, porque no dia de amanhã Deus já está lá. Deus já está no dia de amanhã, amém? Deus já está na eternidade. Foi Ele quem criou tudo e todas as coisas. Então, se você está passando por alguma dificuldade, seja na área da doença financeira, problema espiritual, emocional, problema na família, eu peço que você leve com você essas 3 armas, por favor: a fé, a oração e a humildade. Chegue diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso da tua intervenção, porque o que pode acontecer, Ele vai te ouvir. Ele sabe se essa pessoa vai, se você não receber a resposta positiva, pode ser a negativa. Isso não quer dizer que Deus não respondeu. Porque você sabe que Deus tem 3 maneiras de responder, não sabe? Ele diz sim, Ele diz não. Também Ele diz: olha, espere um pouco. Não é hora ainda, espere mais um pouco. Eu sei que esperar não é fácil, mas são respostas de Deus. E quando Ele diz não, não é para que nós ficamos bravos, ficamos revoltados, não. É para nos preservar e cuidar de nós. Irmãos, mais uma vez eu quero dizer: Deus ama essa igreja aqui, ó. Deus ama você, e a gente percebe o tanto que o Espírito Santo de Deus é misericordioso para conosco. O pastor deu um relato aqui de como Deus já está usando. E não importa, irmãos, se a nossa igreja tem pessoas de mais idade ou menos idade, não importa. Só importa que é a presença de Deus, amém? Irmãos, que realmente nós possamos receber a graça a cada dia, buscarmos essa confiança em Deus. Confie em Deus, por favor, confie no Senhor. Se você tiver algum problema, não cria resistência, só se entrega. Que diz o outro Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Vamos orar, irmãos. Eu quero orar agora com você. Para nós terminarmos, eu devolvo aí a palavra ao pastor. Vamos fechar os olhos, vamos orar.